já vamos para mais um Muqueca de Política, Gilson. Bora, Paulo. Hoje o Muqueca de Política vem do sul da Bahia, cara. Vamos lá para o sul da Bahia, vamos conversar com o Thiago Rocha. Seja Extremo bem-vindo, sul da cara. E aí, Bahia. tudo beleza? Beleza. Extremo sul da Bahia, cidade de Santa Cruz Cabrália, conhecida como a terra-mãe do Brasil, né? A cultura aqui é imensa, então trabalhar tanto com político quanto institucional aqui é coisa de outro mundo, que dá para aproveitar praticamente tudo da cidade. A gente Legal. vinha brincando aqui no começo, antes de começar a gravar, que você faz política para índio aí, como é que funciona esse negócio? Índio não, né? Hoje em dia já é indígena, né? Que Aí, já mudou aí essa nomenclatura aí, mas aí, e essa questão dos indígenas aqui, o que eu acho fascinante é a união deles, né? Que inclusive eles aqui se chamam de parentes. Aí quando a gente sobe algum conteúdo, tanto na página do prefeito quanto da página da prefeitura, a quantidade de interação com o conteúdo é fenomenal. É coisa de outro mundo que eles Então, eles têm um fazem senso, realmente a coisa acontecer. eles têm um senso de comunidade forte, então, né? Isso, o senso de união deles é mexer com um, mexer com todos. Cara, isso é legal porque, assim, eu que acompanhei de perto, né, essa campanha que você trabalhou aí junto com o Girley, eu posso dizer que, assim, o material ele fica, como você falou mesmo, né, fascinante. As cores, os ritos, todos os costumes deles com os quais o Girley estava envolvido, eles dão uma plasticidade aos materiais incrível, né? Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, como é que é para você chegar para essa galera que tem uma cultura enraizada e forte, como você mesmo citou, e trazer eles para dentro da política e para dentro da comunicação política? Isso acontece de uma forma natural? Existe toda uma conversa antes, uma preparação? Como que isso vai acontecendo aí? A gente tem essa curiosidade aqui. Cara, assim, no começo, quando eu cheguei aqui, eu tive aquele primeiro impacto, né? Que quando eu cheguei aqui, os indígenas andando das vestes naturais deles, tranquilamente na rua, quando tem alguma reunião que tenha o diálogo, eles começam com a linguagem indígena tradicional, raiz, e depois passa para o português, aí cria mais aquele impacto ainda. Isso aí é praticamente em tudo deles. No começo eu achei que ia ter alguma espécie de rejeição, alguma espécie de trava deles referente a isso, mas não, porque eles abraçaram a ideia até por conta do próprio candidato aqui, né? Que o candidato, o Girley, ele já é do povo naturalmente. Então, tanto é que tem alguns conteúdos que eu faço para a rede deles e tem outros que eu deixo ele no off justamente para galera não ficar falando que a gente cria conteúdo dele só para o Instagram, etc e tal. Então, ele vai para a igreja, ele vai lá nas reuniões indígenas, ele vai na feira, ele vai em qualquer outro lugar, tem conteúdo que eu faço para a rede, tem outros que eu deixo ele sozinho, justamente para ter essa disfunção que é um negócio natural dele. Tanto é que na cidade vizinha mesmo aqui, tem algumas pessoas que me perguntam, pô, seu candidato, ele pega na massa mesmo ou é só para aparecer no Instagram? Eu falo, não, é coisa normal. Tanto é que tem situação que eu só fico sabendo depois. Teve uma reforma de uma creche que ele foi para o mutirão da reforma, eu só fiquei sabendo depois. E referente a essa questão da interação com o pessoal indígena, eles trabalham muito essa questão da tradição indígena. Eles gostam muito quando envolve as redes sociais, que eles se sentem mais valorizados. É ao contrário, eles têm um conhecimento do impacto do digital. Então, quando a gente tem algum conteúdo que aparece eles, eu só peço permissão. Eu falo, você topa aparecer na página da prefeitura, isso aí já é normal, aí é que eles gostam mesmo. Legal. Tiago, esse processo todo ele é pensado ou ele já é natural por conta da região, por conta da cultura local? Ou você, na verdade, pensa, não, eu preciso fazer dessa forma porque eles vão entender melhor assim, eu preciso pensar desse jeito porque assim eu comunico melhor para a comunidade? Ou hoje já é uma coisa mais natural, na campanha talvez fluísse de uma forma mais pensada e agora é muito mais natural? É mais natural, é natural.
Não tem nada que acontece de caso premeditado, combinar com antecedência, só quando é algum conteúdo realmente trabalhado e que seja elaborado. Mas eu costumo não trabalhar com roteiro nem nada do tipo, porque quando eu faço o roteiro, eles dão aquela travada inicial, aí o conteúdo acaba ficando mais desgastante. Eu procuro mais deixar as coisas fluírem de forma natural. Então você traça uma programação, né? Obviamente, do que você quer de postagens, etc. Mas o conteúdo em si você deixa fluir por conta de lidar melhor com eles e deixar eles mais à vontade, né? Isso, exatamente. Eu traço aquela meta de conteúdo da quantidade do material que eu vou soltar, só que aí lógico que eu entro em contato antes com eles. Aí eu falo, vamos fazer o conteúdo tal aqui, beleza. Tipo assim, eu tô querendo agora mesmo. Deixa eles mais à vontade para como esse conteúdo ele vai fluir, né? Acho que isso é legal porque minimiza o impacto de culturas diferentes, né? A gente tem uma visão de como fazer as coisas, mas eles também têm a visão deles e é importante você fazer essa equalização, né? Para que não haja um choque e até afaste eles do processo, né? Eu acho que seria uma tendência, né? Exatamente. Aqui a grande parte da população aqui tradicional é indígena. E tem aquela galera que é indígena, só que não se veste como indígena no dia a dia. A galera que se veste aqui como indígena no dia a dia, daqueles vestimentos tradicionais, ou são líderes, ou é uma galera que vai participar de alguma reunião, ou vai ter alguma coisa do tipo, mas a grande parte da galera aqui, eles têm aquela divisão. Uns se vestem realmente, tem a vestimenta tradicional deles, e os outros, eles se vestem normal no dia a dia. Então, aquela visão que a gente tem do indígena tradicionalzão, aqui não funciona. Então, a galera usa iPhone mesmo, daquele jeito mesmo. É mais uma visão que a gente tem de fora, só que aqui é outra realidade. Então, eles são bem atualizados. E só quem vai passar a conviver no dia a dia é que vai entender, né? A gente achou bastante interessante quando a gente pensou em conversar com você, justamente pelo fato, porque é uma peculiaridade, né? É uma coisa que provavelmente a galera que assiste a gente não vai encontrar de uma forma comum, né? Toda cidade tem. Não, é uma peculiaridade da região onde você está trabalhando. E aí a gente vai agora para a peculiaridade da política, que aí a gente quer saber como é que é essa galera na interferência do seu trabalho. Porque a gente sabe, não podemos ignorar que as lideranças, todas elas, fazem parte, né, dos processos, tanto de aprovação, como em alguns momentos de criação. A gente sabe que isso é normal quando se está fazendo parte de uma equipe para tocar o marketing institucional e tocar o dia a dia de um mandato, né? Mas como que é essa galera? Eles pedem mais participação, menos participação? Eles aceitam os formatos mais virais? Eles querem uma coisa mais específica? Como é que você trabalha com essa galera aí? Olha, assim, aqui o trabalho que eu tenho aqui, na verdade, é o trabalho de todo marqueteiro normal que sai de uma cidade grande para uma cidade pequena. Então, no geral, a galera aqui tem alguns traves referentes ao digital, como a gente se comunica, entendeu? Como a comunicação está fluindo hoje em dia, como o digital está fluindo hoje em dia. Então, aquela questão toda aquela formalidade para as redes sociais, aí eu estou quebrando aos poucos essa visão deles. Então, no começo aqui, foi um trabalho meio de convencimento, né, primeiro? Exatamente. Para que as coisas pudessem mudar. Isso. Aí, o que fluiu melhor ainda foi que Girley, ele deixa eu trabalhar normal, seguindo a minha linha de pensamento. Então, ele já tem um conhecimento de como funciona o digital, a importância do digital. O apoio da liderança faz todo mundo ir junto, né? Exatamente. Então, tipo assim, no começo mesmo, assim que eu cheguei aqui, que eu chamei de Lady Pref no Instagram, e deu aquela recuada. Aí, quando a galera foi pra rua aqui, outras pessoas começaram a chamar ele de Pref, aí a galera começou a entender como é que funciona e a velocidade do
do digital, principalmente aqui, que é uma cidade pequena. Então, tem muita gente que acha que o Instagram ele não se comunica com todo mundo na cidade. Eu falo, rapaz, não é bem assim. Então, a gente caminhava durante as caminhadas que fazia na cidade, que ia para os lugares mais distantes, a galera falava, eu acompanho você no Instagram, acompanho você no Facebook. Então, aí eu já mostrava que funciona. Óbvio que tem aqueles idosos que não tem um direcionamento, não tem uma intimidade tanto com o celular quanto com as redes sociais. Aí sim, ali não tem como a gente botar a comunicação digital para eles. Mas isso aí aqui é no geral. Então, essa questão dos indígenas aqui não tem um pareamento de que eles têm muita distância do restante da galera. É tudo muito junto, então é igual. Aqui é uma cidade pequena, como outra qualquer, referente à questão da comunicação digital, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, aqui tem indígena que é influência nacional, Tupumã é daqui. Tupumã tá fazendo material para Globo agora, tá morando em Brasília, mas ele é daqui. Tem outro indígena também que a gente já usou, inclusive na prefeitura, que a gente fez um conteúdo com ele nos Jogos Indígenas e ele não pôde interagir com o pessoal porque ele tinha uma viagem para a Alemanha. Então, eles têm esse costume de vender a imagem indígena para fora do local, do reduto, entendeu? Eles já têm essa visão de que a imagem indígena é forte e ela tem um impacto visual gigantesco. Sim. É porque, como eu falei, a plasticidade é uma coisa incrível, né? As cores e tudo mais, mas siga aí, Paulo, vou deixar você. Hoje, o que é que funciona por aí, Thiago? Como assim? Em qual sentido? Quais são as redes que funcionam hoje? Qual a melhor forma que você se comunica? Hoje é WhatsApp, hoje é Instagram, Facebook? Cara, aqui... O que comunica hoje bem? O que comunica bem hoje aqui é aquela ponte entre o WhatsApp e o Instagram. Então, tanto é que eu não interajo muito com o Facebook de Chile, eu não interajo muito Acabou virando com uma o Facebook tendência, da prefeitura. Tem situações aqui que as redes sociais elas predominam mais até do que o próprio carro de som. Então, tem gente que fala, não ouvi tal coisa no carro de som, mas vi no Instagram, vi no Instagram do prefeito, vi no Instagram da prefeitura, então eu procuro sempre puxar esse feedback. Mas aqui o que predomina mais, de fato, é o Instagram. Essa cultura que o interior tem, eu acho interessante, a cultura do carro de som, né, ainda. Isso aí uma pra mim campanha de vacinação. Som, é rádio local. Grava o spot, tem uma campanha de determinada questão no CRAS, cadastramento, etc. Roda o carro de som nas comunidades. Tem que rodar e tem que rodar bastante, né? Eu acho essa cultura interessante. E isso é legal da gente falar pelo seguinte, que a gente vem aqui e fala muito do digital. Beleza, o digital é importantíssimo. Hoje é carro-chefe, né? A gente não pode deixar para lá. Mas essas ações offline, elas são importantes, elas existem e existem muito ainda, principalmente nas cidades de interior. Além de carro de som, vocês têm mais algum tipo de ação offline? Rádio. Rádio, né? Rádio ainda tem bastante. Aqui na capital a gente sabe que funciona bem, mas algumas cidades de interior tem uma rádio só, né? Como é que é aí? Aqui, se eu não me engano, tem umas 2 ou 3. Aqui na cidade, se eu não me engano, tem umas 2 ou 3 que funcionam. Qual foi o maior desafio, Thiago, quando você chegou por aí e fez assim, peraí, eu preciso modular isso aqui, eu preciso começar a entender e resolver. Qual foi o seu maior desafio chegando assim, de fazer marketing, fazer política em cidades maiores e chegar aí e tentar modular e compreender a ponto de continuar na cidade depois da campanha, a ponto de viver e entender tão bem a cidade? Cara, assim, eu já tinha entendido o cenário mais ou menos de como é o psicológico do pessoal de cidade pequena, até porque o antigo cliente que eu estava, antes de vir para cá, também era de cidade pequena, então eu já tinha mais ou menos uma noção do trabalho e, como eu falei, quando eu cheguei aqui, essa questão de ser uma cidade com uma grande população indígena não mudou muito, até porque
a trava da galera, a percepção da galera é a mesma de qualquer outra cidade pequena. Então, tipo assim, a visão deles é, você veio de Salvador, Salvador é cidade grande, mas as coisas não funcionam dessa forma aqui, o pessoal não está acostumado com isso. Então, tipo Aquela assim, velha frase que todo marqueteiro ouve, independente de qual cidade ele chega. Não, mas aqui é diferente. é exatamente isso aí, foi isso aí que eu ouvi. É diferente em todos os lugares. Em qualquer cidade do Brasil você vai ouvir essa frase. Qualquer cidade é isso aí. Qualquer cidade pequena, quando você vem de uma cidade grande, a galera tem essa visão aí. Só que aí eu comecei a mostrar que as coisas estão mudando e que Cabral, até por ser uma potência turística, que ela é uma potência turística. A gente, na última Copa, a seleção da Alemanha ficou hospedada aqui, na Copa do Brasil. A cidade da Alemanha ficou hospedada aqui, é a terra-mãe do Brasil, a primeira missa foi aqui, fora as belezas naturais daqui, que é uma coisa surreal, que foi uma das primeiras coisas que me criou, que deu aquele impacto visual para mim. Tanto é que durante a campanha, eu explorava muito essa questão da natureza nos conteúdos que a gente fazia com Girley. Então, não muda muito essa percepção, e é como eu falei, o impacto que eu senti aqui, inicialmente, foi mais questão de quando eu cheguei aqui, que eu vi a galera andando como é que se diz? Os indígenas andando na caráter na rua e tal. Eu falei, pô, como é que eu vou criar comunicação com essa galera? Só que aí, depois que eu comecei a estudar a população local, que eu comecei a entender que aqui, apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade pequena como outra qualquer. Então, essa questão de ser indígena ou não, isso aí não interferiu, pelo menos aqui. Tanto é que a galera é muito atualizada aqui, entendeu? A galera mais jovem, entendeu? Então, tipo assim, aqui a gente tem o Biraci, que trabalha com técnicas medicinais, e fez até o tratamento de um Whindersson aqui, quando ele teve aquele problema. Então, a galera aqui, eles têm essa noção da comunicação, mas tem o grande entrave é do restante da população que não tem essa noção do digital e da importância da comunicação estratégica. Tanto é que quando eu cheguei aqui, que eu via como é que era feita a estrutura da comunicação da antiga gestão, eu falei, pô, isso aí não é comunicação, é só você pegar um papel em branco e pincelar a tinta e postar. Entendeu? Então, porque é muito fácil a gente ficar seduzido pelo fato de belezas naturais, cultura indígena forte, e a gente começar a falar só sobre essas questões e esquecer o que você acabou de falar aí, né, que é o conteúdo estratégico. Então, às vezes você precisa realmente se atinar para a realidade e falar assim, bem, isso aqui é legal, tem que fazer parte, atrai visualização, traz gente para conhecer, mas a gente não pode esquecer o objetivo final da coisa, que é manter a avaliação política em alta, manter o nosso político na mídia, né? Então é um trabalho que você precisa saber equilibrar bem para você não se seduzir pela qualidade de imagens e pela quantidade de possibilidades que você tem e acabar esquecendo o necessário, que é o estratégico, né? Exatamente, pô. Então, quando eu cheguei aqui, tinha um dos candidatos mesmo que ele tinha um poder aquisitivo grande, já tinha um histórico de tentar outras eleições na cidade, só que ele diferenciou a vida pessoal dele da vida política. Aí eu já falei, isso daí já tá fazendo errado. Então, eu trilhei o caminho de Girley saindo dessa visão de político tradicional, de o que ele vive em casa, ele não postar nas redes sociais, a relação dele com a família não postar nas redes sociais, e só postar conteúdo voltado à política. Então, tanto é que quando as filhas deles apareciam na rede interagindo com ele, a mulher dele aparecia interagindo com ele, a gente tinha um alcance, um resultado extremamente gigantesco. Então, aquela coisa, eu mostrava para o pessoal que ele era um político, mas além de ser político, ele era um ser humano. Então, fazia um vídeo dele com a galera sentada, comendo, tomando café e botando a mão na massa e vai. Só que, como eu falei, isso aí é uma coisa dele mesmo, que quem conhece ele já sabe que ele é assim. A única coisa que eu fiz foi
mostrar para o restante do pessoal que não conhecia ele como é ele como político, só que além de ser político, ele é pai de 4 meninas, ele tem uma esposa, ele tem o restante da família dele, então tem uma história... Tem televisão, 4 meninas... Inclusive, uma coisa que eu achei interessante é a atual primeira-dama, que ela é participativa, ela interage, ela é correria e tá junto ali, que eu falei, pô, aí não tem como a gente perder uma eleição com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de imagem. Então, é aquela parada que se precisar levantar uma laje, ela tá lá junto com ele, entendeu? Então, eu fiz até um conteúdo... Né? Eu fiz até um conteúdo agora no Natal, separado justamente para ela, que era a correria dela, que ele saiu distribuindo, vestido de Papai Noel, saiu distribuindo presente aqui praticamente em todas as casas da cidade, e ela atrás, correndo atrás, com um saco nas costas, e eu, vou aproveitar isso aí para fazer um conteúdo só dela, para a gente ver como é que vai ser essa reação aí. E brocou, entendeu? Tiagão, me conte uma coisa, um pouco sobre o marketing institucional. Você está falando de uma cidade que turisticamente você tem que vender para o mundo todo e ao mesmo tempo você tem que fazer essa comunicação local. Como é que funciona para sua cabeça aí você pensar desse jeito? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu preciso comunicar para a minha cidade, para este público que a gente falou dos indígenas, e tem que publicar para o mundo todo também. Você precisa vender essa cidade aí ao mundo todo, porque tem beleza natural, o turismo é muito forte, a região do sul da Bahia. Tem muita gente que vem de fora, consome, né? Então, assim, você tem um público enorme olhando para o seu trabalho. Não somente aquelas pessoas que consomem o dia a dia. Está falando de 32 mil habitantes a cidade aí hoje? Se eu não me engano, sim. E o percentual político, se eu não me engano, é 20 e pouco. Mas é nessa faixa aí mesmo. Cara, hoje assim, o turismo é mundo todo que você é obrigado a comunicar. Exatamente, e é o que eu tento, é justamente isso que eu falo referente a quebrar a barreira da visão do pessoal aqui. Então, a visão do pessoal é tipo assim, a gente tem uma paisagem bonita e vamos explorar, só que eu falo, não é bem assim. A gente tem uma paisagem bonita, só que a gente tem que entender que a gente está mostrando essa paisagem bonita para o mundo todo, não é só para a galera da cidade. Então, não é aquela foto... uma foto tirada de qualquer jeito. Então, eu bato sempre na tecla aqui da questão da qualidade no material. Beleza, a antiga gestão não trabalhava dessa forma, a cidade é pequena, mas, ok, bora deixar isso em 2024, 2025 para frente, a gente precisa trabalhar com qualidade. A gente precisa entregar qualidade não só para a população local, mas para que o pessoal que não seja da cidade vê aquilo ali e tem interesse em ir para lá, entendeu? Uma coisa que uma simples foto de uma praia aqui não iria vender essa experiência, entendeu? Uma coisa que uma simples foto da cruz daqui da onde foi rezada a primeira missa não iria vender essa experiência, assim como também a cidade histórica aqui que tem uma paisagem bacana não iria vender essa experiência. Então eu prezo bem essa questão da qualidade, tanto é que a gente está com um foco maior nessa questão do institucional em si, na página da prefeitura, mas a gente tem a página de turismo da cidade que a gente ainda não explorou, justamente por conta dessa situação a gente está enquadrando a questão do turismo, da qualidade referente a explorar a imagem turística da cidade. Eu ia lhe perguntar sobre isso, que o Paulo tocou, bateu nessa tecla aí, e eu acho interessante a gente destrinchar, até para quem também faz comunicação em cidades parecidas com Cabralha, que é o seguinte: se você vende demais a cidade do ponto de vista turístico, você acaba perdendo espaço para os eleitores locais que eles querem saber sobre os serviços da prefeitura e afins, né? Então essa tática aí, como que foi? Vocês criaram uma página nova focada em vender a cidade enquanto ponto turístico, enquanto cidade turística, para deixar a página da prefeitura mais focada em serviços e informações, é isso? Não, é isso. Na verdade, aqui, a antiga gestão fez aquele trabalho tradicional de algumas
gestões que perde a eleição e derrubou a página da prefeitura anterior aqui, mas, como eu falei na época, isso aí não vai mudar nada para mim, até porque a página criada pela antiga gestão não tinha a qualidade que eu procurava para fazer meu trabalho. Então, a gente criou uma página do zero, no dia 13 de janeiro, foi 10 de janeiro que a gente criou, e começamos a trabalhar de lá. Tanto é que eu, desde o começo aqui, eu estava acompanhando as redes da antiga gestão, tipo assim, foi papo de quase 8 anos de página e ter 15 mil seguidores. E postagem com 150 visualizações, 500 visualizações. Aí a gente está aqui com a página com menos de 6 meses de criada e já bateu 10 mil seguidores semana passada. Então, e ao mesmo tempo que eu estou trabalhando essa qualidade, estou mostrando ao pessoal que a cidade é pequena, mas o formato atual de comunicação e de marketing no digital funciona. Tanto é que a gestão anterior seguia esse padrão de aqui não funciona assim, e demorou todo esse tempo para ter um resultado que a gente teve em 6 meses. E eu falo que não é referente à imagem do prefeito em si, porque eu procuro fazer um institucional aqui sem levantar a bandeira política, entendeu? Sem aparecer. Tanto é que se você for analisar as redes sociais, tanto do prefeito quanto o institucional daqui, não aparece nem prefeito, nem secretário, nem superintendente, porque eu procuro entender que o institucional é do povo para o povo. Então, tem alguns conteúdos que a gente usa influenciadores locais para criar aquele conteúdo, só que tem alguns conteúdos que a própria população falando, então é depoimento da própria população. Então, eu fiz essa questão de análise, de mostrar aos poucos que são formatos que estão defasados e que a gente precisa deixar para trás e seguir um novo caminho, entendeu? Essa questão aí de misturar político e institucional, ela acaba sendo ainda um problema em alguns lugares, e é um pouco difícil às vezes você fazer o pessoal entender, né? Sim. Tanto aí que as cidades vizinhas aqui, o Instagram da gestão é como se fosse um segundo perfil do prefeito e dos secretários. E isso daí já foi objeto de diversas ações dentro do Ministério Público em diversos estados, e digo a você que na maioria das vezes é mandado remover esse conteúdo e é aplicada a multa, né? Mas assim, sabendo que existe essa cultura, né, de achar que realmente a página da prefeitura é uma segunda página do prefeito. Hoje até vi uma postagem em uma página de prefeitura que eu sigo, que era a prefeita fazendo quase que uma propaganda dela, né? Só faz collab, o prefeito e a prefeitura. E ela era praticamente se vendendo na página da prefeitura, aí eu cara. Fico, porra, não é possível, e aí eu fiquei olhando assim, eu falei, bicho, o que uma denúncia no MP ia fazer de estrago aí não tá no gibi, né? Mas assim, você encontrou essa dificuldade, as pessoas achavam que, bom, agora que a gente ganhou essa página, agora do grupo e a gente vai acontecer. Porque às vezes até o prefeito é mais moderado, mas tem aquele secretário perturbado que quer aparecer, quer gravar o vídeo, quer falar, e você tem que instruir o cara, e aí o cara não quer entender, acha que você tá sendo chato. Como é que é isso aí, cara? Aí funciona. Cara, isso aí tem. É justamente isso que você falou. Eu não tenho trabalho nenhum referente a isso aí com Girley, desde o primeiro. Eu acho que eu nunca cheguei a dialogar com o Girley sobre essa questão dele não aparecer na página da prefeitura. Eu acho que eu nunca tive esse diálogo, mas a gente está chegando a 6 meses de gestão e sempre eu tenho bato na tecla isso aí, entendeu? Da gente fazer essa divisão. Aí a galera pega muito essa questão das prefeituras, das prefeituras próximas. Sim, só que aí eu falo, é só você comparar os resultados das prefeituras próximas com o que a gente está fazendo aqui. Esse é o grande... Você quer correr risco de ser denunciado, tomar uma multa, né? E esse é o grande... a grande chave que eu uso para mostrar,
por mais que você fale que eu vim de Salvador, que eu vim de cidade grande, o percentual de seguidores da gestão aqui é da cidade, é de Porto Seguro, é de Belmonte, é de Eunápolis, então são de cidades próximas, não tem seguidor de São Paulo, de Salvador, de Recife, que acompanha a prefeitura aqui. Então é a galera que tanto da cidade quanto das cidades próximas que gosta do conteúdo e acompanha, entendeu? E essa parte aí também que eu falei da rádio e do carro de som, eu exploro também essa questão aí, porque tem alguns conteúdos que eu tenho aquela visão de que não vai surtir tanto impacto nas redes sociais, e aí eu boto, circula isso aí num carro de som nas rádios pra gente, porque eu acho que isso aí não vai ter um retorno bacana no Instagram. Então, aí circula nas rádios, e nos carros de som, tem um retorno esperado, e aí a gente foca mais no Instagram, naquele tipo de conteúdo que realmente vai ter aquela visibilidade. Agora, minha pergunta você falou de 6 meses é um marco, né, para todo mundo. Fizemos 6 meses aqui gerindo a comunicação, gerindo as redes. Eu quero saber o seguinte, e aí, nesses 6 meses, já teve alguma crise, seja um problema de algo que postou e pegou mal, ou seja um problema de alguém que deu um ataque de hate na rede, já rolou? Já teve que enfrentar, fazer gestão de crise aí? Cara, por incrível que pareça, por parte da população, não, entendeu? Até porque, como eu digo, aqui não tem oposição, de fato, até porque praticamente 90% da cidade acompanhou o perfil de Girlei, não é de agora, e o restante começou a acompanhar durante a campanha e está seguindo ali. Então, a galera que está aqui, que é para fazer isso, é uma galera que todo mundo praticamente da cidade já sabe quem é, entendeu? Então, esse tipo de trabalho aqui eu não tenho. Então, quando tem algum comentário, alguma coisa do tipo, alguém que tenta fazer algo do tipo, então eu praticamente não preciso intervir isso aí, até porque aqui é o que? É um grupo que é uma figura que nem na cidade está, mas fica catucando 24 horas, então boa parte da cidade já sabe que ele está ali para fazer isso, então não dá credibilidade àquele tipo de conteúdo. Os fakes que o pessoal cria, então a galera também já sabe que é fake, é outra página. Mas não chega a ser nada em massa, né? Algo que seja uma ação conjunta em massa que venha a abalar, então, né? Não chega a ser uma crise, porque né? Como eu falei, eles aqui não têm essa questão de estratégia. Eles não têm um marketing para estudar, para fazer, bora fazer aquilo ali. Então, é tudo meio solto. Então, não dá para fazer aquela questão ali. Então, tipo assim, o único entrave que eu tive é que, desde então, foi um post que a gente fez da festa de São João, que teve uma das seguidoras que comentou lá, faz isso aí, chega no dia e cancela. Aí eu botei assim, tipo assim, calma, calabresa, você é feito de açúcar. Aí ela deu risada e tal, e foi levado meio pro lado cômico, só que aí teve outra parte da galera que pegou isso aí para usar a prefeitura, quem administra o perfil da prefeitura e tal, e tanto é que tem boa parte desse pessoal que acha que o perfil da prefeitura, quem está administrando é uma mulher, entendeu? Só que aí, justamente por essa questão de persona, né, que eu... É isso, mas você já pensa a persona do perfil da prefeitura como uma mulher fazendo? Isso, então as respostas, as interações, a figurinha, o avatar que eu criei é justamente uma mulher, justamente por conta da prefeitura. Aí eu já criei essa questão da mulher.
Oi? Eu vi que tem uma inteligência artificial que vocês criaram, né? Aquele perfil que faz um chatzinho. Isso. Isso. Gostei bastante. Eu acho que é bem Paulo inovador. Paulo, e Qual todo a sua programa aqui eu falo e tenho que falar novamente. Paulo é o maior entusiasta das inteligências artificiais que eu conheço. Então, se ele viu alguma coisa de inteligência artificial no perfil de vocês, era óbvio que ele ia falar aqui. E era óbvio que ele ia discutir. Sim, eu criei ele é um essa entusiasta. Pra... Ele é o cara que sai futucando todas as inteligências artificiais, sabe o nome de todas, para que serve, para que vai, para onde vai. Eu gostei da forma como vocês usam isso para poder ajudar, né? Porque muitas perguntas elas podem ser respondidas pela própria inteligência artificial. E isso. Uma persona de uma mulher, eu acho que isso é bacana. Eu queria saber de você o seguinte: isso é legal, eu acho que fazer esse feijão com arroz, fazer essa coisa, o que você fala assim, pô, fazer o marketing, fazer essa coisa simples acontecer. E que você não via isso acontecendo nas gestões anteriores. Mas existe uma competição das cidades locais, o pessoal. Como é que é a reação das prefeituras próximas? Opa, vou fazer ali que ali deu certo. Esse negócio de inteligência artificial também é massa, fantástico, e poucas prefeituras estão fazendo, e uma baita de uma ferramenta que o próprio Instagram entrega, que é muito fácil, inclusive, de fazer. Assim, eu não vejo muito isso aqui referente às prefeituras locais, entendeu? Eu não vejo esse acompanhamento referente à forma de trabalho. Eu não sinto isso aí, entendeu? A única coisa que tem aqui é tipo, vamos supor assim, em Porto Seguro, que a galera fala muito que ela é a terra-mãe do Brasil, então as gestões anteriores não trabalhavam essa identidade de Cabralha, entendeu? Então, só vocês compraram essa briga aí, foi porra. É exatamente isso aí, entendeu? Então chegou simplesmente que eu achei fantástico aquilo ali, na cerimônia da diplomação lá em Porto Seguro. Girlei falou isso, que falou no microfone, inclusive no auditório, que na verdade Cabralha é a terra-mãe do Brasil e Porto Seguro, por estar do lado, é a terra-tia, entendeu? Aí eu postei esse primeiro vídeo. Tomou uma vaia ou a galera riu? Não, a galera aplaudiu. Aí eu peguei, eu vi a reação da galera lá no auditório, peguei e subi no Instagram dele. Daquele Instagram ali deu uma repercussão enorme. Aí eu falei, porra, aí fiquei com aquilo ali na mente, né? Dele falar, de ter outra oportunidade dele falar aquilo ali de novo. Aí chegou aqui na cerimônia de posse, aí ele falou de novo. Aí ali eu peguei e soltei no rios. Aí foi um dos rios, praticamente, um dos primeiros virais dele foi isso aí. Entendeu? Só que referente às prefeituras locais aqui seguir essa linha, eles não têm essa questão. É como eu falei, eles não, por serem cidades pequenas, e eu creio que ainda não teve essa quebra de barreira, eles ainda não trabalham dessa forma, eles ainda não é sempre aquele negócio de card, um vídeo ali, um card aqui, então não tem aquela elaboração de conteúdo mais para cumprir bacana, tabela e mostrar o que aconteceu de agenda, né? Oi? Eu acho é mais para cumprir tabela e para mostrar agenda. Estivemos em tal lugar, fizemos tal coisa, executamos tal obra. Isso é um saco porque o eleitor ele não quer saber disso. Ele quer saber o que vai resolver a vida dele ou algo que entretenha, né? Não adianta a gente ficar pensando que a pessoa entra na internet para deixa eu ver aqui se o prefeito se reuniu com os secretários hoje. Pô, isso não existe, né, cara? É muito difícil você imaginar que alguém vai entrar na rede social pensando nisso. Agora, se você põe ali um conteúdo bacana, interessante, inteligente, que conecta com a realidade das pessoas, a sua mensagem ela vai ser passada de forma mais simples, mais clara. E outra coisa também é a realidade também do próprio gestor, né, cara? Que agora com esse negócio aí de Rodrigo Manga para lá, Rodrigo Manga para cá, a galera tá, porque você não segue o mesmo perfil de Rodrigo Manga, eu falo, brother, o perfil de Girlei não é esse, então vai adiantar o quê? Eu posso fazer conteúdo com Girlei daquele formato, por mais que sejam conteúdos virais, para quando chegar na rua,
não ser aquele mesmo perfil. Então, aí tem algumas pessoas que cobram também, que eu vi no grupo outro dia, como é? Não tem vídeo de Gilet no gabinete, não tem vídeo de Gilet. Aí eu falo, pô, bicho, se o perfil dele não é perfil de gabinete, então Ele é perfil rua, né? ele é perfil rua, então ele tá o tempo todo na rua, tá no mutirão, tá varrendo, tá fazendo nas coisas, tá olhando obra, tá. Então não tem como eu fugir desse padrão. Óbvio que tem dias que ele tá no gabinete que eu falo, pô, vou fazer um conteúdo aqui só para soltar no isso aí para dar uma movimentada, ou então quando é com alguma liderança ou alguma coisa importante, aí eu solto no story para dar aquela diferenciada, mas de fazer conteúdo naquele formato ali, não tem como eu fugir da realidade dele. E qual a importância de você ter um perfil de um político dessa forma? Tipo assim, ele tem personalidade, você vê que ele andando de bicicleta por Brasília, assim. Não é uma coisa que você fala assim, toma aqui uma bicicleta, vá andar por Brasília e faça aqui esse oba-oba. Não é assim. Com certeza ele deve ter catado a bicicleta de alguém e saído andando. Foi justamente isso que aconteceu. Qual a importância disso, de você ter esse tipo de político? Porque muito político hoje você vê a questão inversa, né? Vocês fabricam esse tipo de coisa, tipo assim, e você percebe quando é natural e quando não é natural. E eu acho que o perfil que você está comandando aí, eu acho que você potencializa muito isso, de você mostrar o que na verdade é. E você fala isso muito, e eu acho que isso que é bacana. Qual a importância disso, cara? Rapaz, isso aí, assim, para mim que estou aqui, essa questão aí é uma das, vamos dizer assim, potências que me segura aqui, porque para quem é do ramo, que vai para uma cidade pequena, sabe que o impacto é muito grande para você gerir as coisas. Então, tem aqueles que são marqueteiros, que acha que está certo daquele jeito, que tem que ser feito daquele jeito, entendeu? Tem aqueles que não espera seguir o cronograma do marketing, então já faz um conteúdo precipitado, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem aqueles trabalhos que é de prática de toda cidade pequena, mas referente a essa questão da personalidade de Gilet, é uma das coisas que me segura aqui, entendeu? Porque eu não tenho meu trabalho com Gilet referente a conteúdo é zero, porque a maioria dos conteúdos ele já tem já vem da própria cabeça dele. Então, aquela ideia de andar de bicicleta ali em Brasília foi uma parada que eu pensei, só que antes de eu falar com ele já estava executando. E a bicicleta, inclusive, é uma parecida com a que ele usa aqui na cidade, que ele anda de cargueira para cima e para baixo aqui, que, inclusive, isso era uma preocupação minha e de grande parte do pessoal, não só durante a campanha, como agora, né? Porque a gente sabe que mudança de gestão é um impacto muito grande e óbvio que quem desbancou a gestão anterior corre alguns riscos, né? Então, ele sair de bicicleta para feira, ou então de bicicleta para vir para a prefeitura, era um negócio que preocupava a gente. Vocês ficavam preocupados se alguém passasse um caminhão em cima dele, né? Por acaso, de repente, um caminhão. E, tipo assim, ele não tá nem aí para isso. Ele fala, pô, eu sou do povo, eu sou da gente, eu não vou mudar o que eu sou. E de reunião em cima de reunião, a gente tocando nesse assunto aí. E teve gente querendo dar carro blindado, e ele não vou mudar minha personalidade daquele jeito ali. Então, tipo assim, e esse jeito dele é uma das coisas que facilita o trabalho. Entendeu? E ao mesmo tempo é importante porque você está trabalhando com um cara autêntico, né? Quando a gente tem um cara autêntico e disposto a se comunicar, né? Porque também o cara autêntico, mas não disposto a se comunicar é péssimo. Porque aí você fica com uma barreira entre você e ele. Mas um cara autêntico e disposto a se comunicar é legal, é interessante. Acho que vale a pena quem não acompanha ele depois dar uma olhadinha, que o trabalho é bem legal, tá? Agora, Thiago, a gente vai chegando numa parte aqui do nosso programa onde a gente tem 2 quadrinhos aí. O primeiro, o Paulo vai conduzir aqui e vai lhe apertar um pouco. Eu acho que ele vai tirar de letra, porque nosso quadro aqui é pimenta malagueta e pimenta de cheiro.
Pimenta Malagueta é aquela rede social que a gente pode dizer que é uma rede muito boa, né? Que pega fogo mesmo, que eu acho que vale a pena você indicar para que as pessoas vejam. Né? Tipo assim, não precisa indicar as suas redes não, porque a gente já indicou. Então, Já vale a indiquei pena você aqui. ver quais são as referências, né, que você pega de rede positiva. Pô, fulano tem uma rede legal, fulano faz uma rede legal, dá para pegar muita coisa boa lá, muita ideia bacana. E tem a Pimenta de Cheiro, que é aquela rede social que a gente costuma falar aqui, que é ou a pessoa, você vai olhar para, opa, peraí, deixa eu prospectar aqui que tem um possível cliente, porque o cara tem potencial, mas não está sabendo usar. Ou então é aquela rede que de fato só tem o nome de pimenta mesmo, mas não arde nada. Jogue duro. Rapaz, assim, sobre rede que eu busco referências, tem duas, né? Que é Salvador e Recife. Que são Legal. redes que eu falo, porra, não tem como você não pensa. Quando você não tem ideia para fazer conteúdo, você parar para dar uma olhada lá nos perfis e não usufruir de alguma coisa dali, entendeu? Então, Salvador e Recife sempre aparecem aqui nas Pimentas Malagueta. tipo, são A redes galera que não tem gosta. como eu fugir desse parâmetro, entendeu? Que, inclusive, o apelido da Prefs também veio disso aí, que foi um negócio que pegou aqui e é surreal, entendeu? E Bora pra crítica. Eita porra, aí foi. Eita porra. Peraí. Rapaz, eu creio que seja a rede de Belmonte. Certo. Uma cidade vizinha aí. Que eu acho que trabalha, não explora, não Atenção, segue aquele vizinhos. negócio de muito Atenção, carne, não vizinhos. O cara tá explora falando muito. mal de vocês em rede nacional. Se lascar, Olha o fica aí corte, botando fogo na. Mas não explora muito essa questão do Belmonte é uma cidade muito bonita, uma cidade turística que também tinha E outra potencial, coisa né? também que eu tava analisando também é a própria rede da prefeitura de Rodrigo Manga. Por Sorocaba. mais que ele seja um dos prefeitos mais engajados do país, a rede dele não acompanha esse crescimento, essa evolução. Aí eu lhe pergunto, erro ou estratégia? Erro ou Rapaz, eu creio estratégia? que seja de forma estratégica, viu? Eu A creio gente que tem que seja de forma pensar, a gente estratégica. tem que pensar fora da caixa aí, viu? Todo o conteúdo vinculado à minha imagem. Pois é, pra que negócio melhor do que esse, cara? Eu, particularmente, pensaria da mesma forma, se precisasse, em algum momento. E aí agora, Thiago, a gente vai para o quadro que a gente faz um ping-pong, certo? Nesse quadro eu faço algumas perguntas para você responder de uma forma rápida, né? Logo aquela primeira resposta que vem à cabeça. Então vamos lá. Primeiro de todos, um post que você já fez e que você apagaria. Tipo assim, porra, essa foi bola fora. Caramba, velho. Pô, pior que a rede é muito Muito dinâmica, nova. mas sempre Então, tem aquele que você fala assim, esse aqui podia ter deixado fora. Já aconteceu? cara, não teve. Teve uns que eu pensei que iria acontecer, mas foi o efeito oposto. Mas até o momento não teve. Teve um que eu pensei assim, pô, a galera não vai interagir, o pessoal não está preparado para isso. Arriscou e deu certo. Mas deu certo. Mas ao contrário, assim, não tem, porque eu tenho muito esse zelo da postagem de como vai sair o conteúdo. Então, por mais que não tenha sido um conteúdo que deu aquela engajada esperada, mas faz parte. Então, não tem até o momento não teve esse conteúdo que eu quisesse apagar. Agora, aproveitando o gancho do que você falou, o post que você fez, achou que não ia ser só para cumprir tabela e de repente estourou, já teve? Teve. Inclusive, foi no Dia dos Namorados, velho. Que eu peguei, aí fiz, se eu não me engano, Um Amor Está no Ar em Cabralha, e postei umas aéreas da cidade e perguntei
quem é que você, onde você iria para um date perfeito na cidade? Foi uma coisa dessa que eu bolei, só que aí na hora quando tava postando, eu falei, rapaz, esse negócio de date, será que a galera aqui tá acostumada? Aí eu falei, Será que eu vou ter um date com a demissão depois disso? Mas não, aí deu uma interação legal com a galera comentou, marcou alguns pontos da cidade e deu certo. Você joga nas duas posições aí, né? O institucional e o político. Qual dos dois você prefere, institucional ou político? Rapaz, cara, bicho, eu não vou mentir pra você. Eu prefiro o político, porque o político é só eu e Girley ali, a gente tem um contato só eu com ele e as coisas fluem melhor. Aí já o institucional é muita gente envolvida, então tem muito desgaste para. Literalmente, pô, literalmente. Muito cacique, né? Muito cacique para muito índio, literalmente. Tem muito desgaste para as coisas alinharem. Né? Mas você me forçou, Paulo. E aí agora, para a gente finalizar o ping-pong, é o seguinte. A comunicação pública hoje precisa de mais o quê? O que você acha que está faltando? Rapaz, no geral... Sim, não aí. Você enxergando o mercado como um todo, o que é que precisa, o que é que a comunicação pública hoje ela está precisando? Capacidade e qualidade. Ainda tem muita gente jogando porque é sobrinho de alguém, né? Cumprindo agenda, cumprindo tabela, tô postando, é uma ação da saúde, eu vou postar aqui, as informações estão lá e postei e serviu o propósito. A estrutura do card não importa, então acho que tá faltando essa questão de capacitação e de qualidade na entrega do material, no geral. E pegando esse gancho aí, qual a dica que você dá para quem está querendo chegar, para quem está querendo, esse sobrinho aí que quer entrar no mercado? Qual a dica aí para esse cidadão? Rapaz, como eu digo, nada diploma não supera experiência. Então, quando eu cheguei na época da faculdade, muita coisa que eu aprendi na faculdade eu já exercia porque eu venho do trabalho de marketing, só que antes da política. Então, muita coisa que eu aprendi na faculdade eu já tinha essa visão da situação. Então, o conhecimento que eu adquiri na prática, ele superou um pouco essa questão, entendeu? Então, do conhecimento na teoria. Então, eu acho que investir na prática, por mais que você comece de baixo, por mais que os valores não sejam na sua perspectiva, eu acho que é mais interessante do que você investir em capacitação. Eu acho que a prática, ela supera essa questão da teoria, entendeu? E a prática na política ela é muito específica, né? Então, o cara que até que tem a prática em outro nicho e vem para a política, ele sofre, porque o choque inicial é gigantesco, né? Você tá aqui e de repente cai uma crise na cabeça. Aí você sai da crise e acha que tá tudo bem, cai outra crise, e por aí vai, né? Então, realmente quando você trabalha num ambiente onde dois lados estão em embate eterno e eles estão sempre um desconstruindo o outro, você cria uma percepção maior de urgência, um senso de necessidade de resolver as coisas de forma mais efetiva, que quando você trabalha com clientes que são do setor privado, esse senso ele não existe de uma forma tão forte quanto no setor público, né? E quanto na questão do marketing da comunicação política. Então, eu acho que o cara que vem de primeira, ele toma um choque quando vai partir para essa prática que você citou aí, e aí fica meio atordoado, mas se gostar mesmo e aguentar o tranco, fica. E quando fica, também não quer ir mais embora. Essa é a questão. E como eu falo... O pessoal fala, vira uma cachaça. E é como eu falo, né? A vida de político para a vida do marqueteiro não muda muito.
entendeu? Assim como um bom político tem que saber aguentar pressão, um marqueteiro também tem que saber aguentar pressão, De que todos os lados, de todos não os é lados. pouca, não. Não é só do lado da oposição, não. A pressão vem de todos os lados. Tiago, foi uma satisfação ter você aqui, cara. Muito obrigado. Paulo, Eu que quiser fazer as agradeço. considerações aqui, finais. Não, maravilha, rapaz. Muito bom, um papo muito fantástico. Muito bom a aula. É. Pra variar, né? Um bocado de programa aqui é só isso. A gente, É. a gente vai batendo papo aqui, a gente vai conversando, na verdade, só aprendendo Os muito. insights vão rolando. E pra quem gostou deste episódio, é só curtir, é só ir lá. Segue a gente, ativa lá o sininho, de vez em quando sempre tem alguém, um papo bacana, um papo legal. Segue nas redes sociais, tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa por vir. Isso aí. Meu povo, a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Valeu.